Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e que vocês estejam focados nas nossas aulas. Na semana passada eu passei uma lista de exercícios para vocês fazerem de ligação gênica. Acredito que vocês tiveram algumas dúvidas, não? Então, nós vamos resolver alguns exercícios hoje para tirar algumas dúvidas, para revisar o conteúdo. E eu vou deixar também 4 exercícios da lista sem fazer, para que você tente fazer caso não tenha conseguido, ou se você tiver errado, que você vá lá e conserte, tá bom? Se ainda ficarem dúvidas, é só me procurar nas redes sociais que a gente tira. Tudo bem? Vamos para o primeiro exercício da lista? Então vamos lá! Sabendo-se que a distância entre dois locos A e B é de 10 UR, unidade de recombinação, quais gametas e em que proporções um indivíduo, Azão Azinho, Bezão Bezinho, deverá produzir? Então vamos entender o que o exercício está pedindo. A distância entre dois locos A e B, então trata-se de um único cromossomo onde nós temos os genes A e B no mesmo cromossomo, genes ligados. E a distância entre eles é de 10 UR. Lembrando que a distância entre os genes no cromossomo corresponde à porcentagem de crossing over que porventura possa acontecer entre os cromossomos homólogos na meiose, na formação dos gametas. A pergunta é: quais gametas e em que proporções um indivíduo Azão Azinho, Bezão Bezinho poderá formar? Nós temos aqui o Azão ligado ao Bezão, portanto eles estão em posição cis. Então os gametas que se formarão são chamados parentais, aqueles que de qualquer forma serão formados, mesmo que não haja crossing over, serão o Azão e o Bezão, e o Azinho e o Bezinho. Esses de qualquer forma serão formados. Se houver crossing over, nós também teremos a formação de gametas Azão Bezinho e Azinho Bezão. Agora, em que proporções que esses gametas serão formados? É a pergunta do exercício. Se nós temos 10% de crossing, que é o correspondente à distância entre os genes Azão e Bezão, nós teremos metade para cada um dos gametas chamados recombinantes. Metade de 10, então nós teremos 5% de gametas Azão Bezinho e 5% de gametas Azinho Bezão. Lembrando que esses gametas são os gametas recombinantes. Já estes dois são os gametas chamados parentais. Em que proporções eles serão formados? No restante que sobrou. Se eu tenho 10% de gametas recombinantes, sobram 90, metade para cada um. Então eu terei 45% de Azão Bezão e 45% de Azinho Bezinho. Tudo certo? Fácil, né? Vamos fazer mais um? Essa então é a resposta do exercício, ok? Vamos fazer mais um? Então vamos lá! Próximo exercício. Sabendo-se que a distância entre os genes Pzão e Qzão é de 9 unidades de recombinação, 9 URs, qual o resultado esperado para 600 descendentes do cruzamento de um híbrido cis com bi recessivo? Ai, professora, quanta informação! Então, vamos primeiro retirar as informações que eu preciso para resolver o exercício. Então, vamos lá. Ele me disse que o gene
Pezão e Qzão estão no mesmo cromossomo. Posição cis. E a distância entre eles é de 9 URs. Isso quer dizer o quê? Nós já fizemos no exercício passado. É a mesma quantidade de crossing, ou seja, 9% de crossing, certo? Eles fizeram um cruzamento de um híbrido com um indivíduo birrecessivo. Então, o que nós teremos aqui? Um híbrido, Pzão. Desculpe. Olha eu trocando os gêmeos aqui, ó. Pzão, Pzinho. Pzão, Pzinho, Qzão, Qzinho, com um birrecessivo, ou seja, Pzinho, Pzinho, Qzinho, Qzinho. Cruzamento, teste. Para nós acharmos quais os descendentes e em que proporção dentro desses 600, nós precisamos primeiramente achar os gametas, achar as proporções desses gametas e depois fazer o cálculo de quantos descendentes. Então aqui, quais são e quantos são os gametas? Os gametas parentais são aqueles que estão coladinhos no mesmo cromossomo. Como é posição cis, nós temos Pzão, Qzão e Pzinho, Qzinho. E os gametas recombinantes são Pzão, Qzinho e Pzinho, Qzão. Agora, em que proporções eles vão aparecer? Nós vamos fazer o cálculo da mesma forma que nós fizemos no exercício número 1. Se eu tenho 9 unidades de recombinação, 9% de crossing, isso quer dizer que eu vou ter metade para cada gameta recombinante. 9% corresponde ao total. Então, eu vou ter 4,5% para o Pzão, Qzinho, 4,5% para o Pzinho, Qzão. Essa porcentagem também vai corresponder ao número de indivíduos depois do cruzamento com o indivíduo Pzinho, Qzinho, que por sua vez forma um único tipo de gameta, que é Pzinho, Qzinho. Qual é a proporção, então, esperada para a formação dos gametas parentais? Se eu tenho 9% de recombinação, de crossing, de permuta, eu tenho 91% de parentais. 91% corresponde ao quê? 45,5% para cada um, certo? Opa! Então, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar, eu vou juntar todos esses gametas com esse gameta do indivíduo birrecessivo. Então, eu vou ter o quê? O primeiro indivíduo, Pzão, Pzinho, Qzão, Qzinho. Em que proporção? 45,5. Pzinho, Pzinho, Qzinho, Qzinho. Opa! Pzinho, Pzinho, Qzinho, Qzinho. Em que proporção? Também 45,5. Depois nós temos os recombinantes, que são Pzão, Pzinho, Qzinho, Qzinho, na proporção de 4,5%, e Pzinho, Pzinho, Qzão, Qzinho, também na proporção de 4,5%. Só que não é isso que ele perguntou. Ele perguntou a quantidade dentro desses 600 descendentes que serão formados. O que você vai fazer? Você vai multiplicar cada uma dessas porcentagens por 600. Ah, mas eu já tenho esses valores? Aqui nós teremos 273, 273 e o 4,5 nós temos 27 e 27. Cálculozinho matemático, depois você pode fazer na sua casa, e esse é o final do exercício. Então, nós teremos dos indivíduos com os gametas parentais 273 para cada um
Dos 600 descendentes e dos recombinantes, nós teremos 27 de cada um. Certo? Vamos para o próximo? Então, vamos lá. Olha só. Determine os tipos de gametas produzidos pelas células germinativas, abaixo esquematizadas, considerando a ausência de crossing over. Então, vamos ver melhor. Vamos analisar aqui. O que o exercício está me propondo? Ele quer apenas que você encontre os gametas desses dois desenhos. Se você observar aqui, tá vendo que os gametas, os genes, eles não estão ligados, eles estão localizados em cromossomos diferentes. O A e o B estão em cromossomos diferentes, então eles vão se segregar de forma independente, segundo a lei de Mendel. Então, como que nós teremos os gametas desse indivíduo? Todas as combinações possíveis, então vamos combinar todos os A's e todos os B's de todas as formas, um A e um B de cada vez. Vamos lembrar? Então, eu posso ter Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão e Azinho com Bzinho. Em que proporções? Como a segregação é independente, nós vamos ter a quantidade igual para cada possibilidade, para cada gameta. Então, 25% para cada um. 25% para cada gameta, que é a segunda lei de Mendel. E na nossa segunda célulazinha, o que a gente vê? Genes colados, ligados, linkage. O Azão colado com o Bzinho, ó a posição trans. O Azão colado com o Bzinho e o Azinho colado com o Bzão. Como não tem crossing over, ficou fácil, né, gente? Nós vamos ter aqui a formação do gameta Azão com o Bzinho e do gameta Azinho com o Bzão. Por quê? Porque eles estão coladinhos, então eles não vão se separar. Na proporção de 50% para cada um. Esse foi fácil, né? Não deu nem graça. Então vamos fazer o número 4? Vamos lá? Questão número 4. Considerando o cruzamento Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, outro cruzamento teste, demonstre o resultado genotípico com as respectivas frequências, supondo a ocorrência de segregação independente, a letra A. Então, nós vamos fazer o cruzamento e depois a gente vai calcular as frequências, caso seja segregação independente e caso seja ligação completa, que é linkage, né? Considerando que os genes Azão e Bzão estão no mesmo cromossomo. Então, vamos lá? Se eu tenho aqui o cruzamento Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, primeiro eu tiro os gametas. Os gametas aqui serão Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, por enquanto, a gente não está nem analisando a questão do crossing over, da segregação independente. Vamos separar os gametas, que o que vai diferenciar aqui é a frequência, tudo bem? E o gameta daqui é um só, Azinho, Bzinho. Vamos cruzar? Então, vamos primeiro fazer o cruzamento, depois a gente separa. Esse raciocínio vale tanto para a letra A quanto para a letra B, tudo bem? Então, vamos lá. Esse gameta com esse gameta, nós teremos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse com esse, nós teremos Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Esse com esse, nós teremos Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E, finalmente, esse com esse, nós teremos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, vamos lá. Na letra A, se for segregação independente, como os genes não são colados, vão formar todos os gametas possíveis nas mesmas proporções e
a mesma proporção para os indivíduos. 4 indivíduos, um indivíduo de cada, 25% para cada um. Então, 25% para cada. Então, 25, 25, 25 e 25. Certo? E se for ligação completa, linkage, considerando que o A e o B estão localizados no mesmo cromossomo. Então, eu vou circular para você quais são os gametas parentais, o Azão e o Bzão que estão colados, e o Azinho com o Bzinho. Esses que eu estou colocando o asterisco são os recombinantes. Então, em que proporção seria, né? Na verdade, ele não me fala de crossing, ele não me fala da ocorrência de crossing over. Então, eu não posso considerar que esse indivíduo vai formar esses dois gametas. Então, eu vou ter a formação de apenas 2 gametas e, consequentemente, 2 tipos de indivíduos. Esses 2 indivíduos aqui não ocorrerão. Portanto, nós teremos 50% do indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e 50% dos indivíduos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então vamos fazer mais um? Vamos para o número 5? Vamos lá, ó, essa é grande, hein? Deixa eu apagar aqui antes para a gente poder ler direitinho o exercício, tá bom? Vamos lá? Olha só. Considere 2 características determinadas por 2 diferentes pares de genes, situados em um mesmo par de cromossomos autossomos. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, mostrando que a posição é cis. Suponha que 500 células germinativas entrem em meiose e que 20% dessas células apresentem permutação. Qual o número de gametas recombinantes que se espera encontrar ao final do processo? Gente, eu não preciso nem fazer. Ele só perguntou o número de gametas recombinantes. Ele me disse que 20% teve o quê? Sofreu permutação. Apenas 20% dessas células sofreu permutação, correto? 20% é o quê? É a taxa de crossing. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a quantidade total de células, cadê? 500 células e multiplicar por 20. Quanto que dá 20% de 500? Quanto que dá? Corta. 5 vezes 20 é igual a 100. Isso quer dizer que 100 dessas células vão ser recombinantes. 100 células recombinantes. Ou seja, elas vão ter os gametas que sofreram crossing over, porque corresponde a 20% das 500 células. Certinho? Ok. Vamos lá? Vocês querem saber quais são os gametas? Vamos colocar quais seriam esses gametas? Se eu tenho um indivíduo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, quais são os gametas parentais? Só para a gente poder fixar melhor. O Azão com o Bzão, que é um gameta parental, e o Azinho com o Bzinho. Se das 500 células, 100 são recombinantes, sobram as demais para as parentais. Então, sobram 400, 200 para cada uma. 200 e 200. E as recombinantes? Azão com Bzinho, Azinho com Bzão. 50, 50. Certinho? Só para a gente poder tirar todas as dúvidas, ok? Vamos pro próximo? Então vamos. Questão número 6. Os genes Azinho e Bzinho encontram-se no mesmo cromossomo, sendo a distância entre eles de 17 unidades de recombinação.
Qual a frequência de gametas azão bezão formados por um indivíduo? Azão bezão, azinho bezinho. Gente, é o mesmo raciocínio que a gente já teve até agora. Se eu tenho a distância entre o azão e o bezão, 17 UR, eu tenho a taxa de recombinação de 17% de crossing. Certo? Quais são os gametas parentais? Vamos de novo. O azão e o bezão e azinho e bezinho. Estes são os parentais. Se esses são os parentais, quais são os recombinantes? São o azão com bezinho e o azinho com bezão. São os recombinantes. Recombinantes. E ele quer, a pergunta do exercício é: qual a frequência dos gametas azão e bezão? Então, qual é a frequência desse indivíduo aqui, ó? Só que para isso eu preciso calcular a frequência dos gametas recombinantes. Qual que é a frequência? 17%. Quanto que sobra então? Se são 17 recombinantes, quanto que sobra para os parentais? Total de 83%. Se eu tenho 83% dos parentais, eu tenho metade para o azão bezão e metade para o azinho bezinho. Então eu tenho quanto? 42,5%. Tá certinho? Ok? Ele quer esse aqui. Então a resposta: 42,5% serão azão bezão. Certo? Vamos pra série, gente, é muito fácil, não é? É muito tranquilo, linkage. Depois que a gente pega o jeito, a gente faz todos os exercícios com tranquilidade. Vamos lá? Se um mapa genético, a distância entre os loci A e B de 16 morganídeos, lembra que eu falei que a gente podia usar o R ou morganídeos? É a mesma coisa, tá, gente? Então, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a frequência, a distância entre o azão e o bezão é de 16, eu vou usar o R, tá? De 16 unidades de recombinação. Ele pergunta: qual a frequência relativa dos gametas azão bezão, azão bezinho, azinho bezão, azinho bezinho? Olha tanto que ele foi bonzinho. Ele já me deu os gametas. Nem precisava, né? Nós estamos craques em tirar gameta, não é verdade? Inclusive, nós já sabemos quais são os parentais, quais são os recombinantes, porque ele já contou que o azão está colado com o bezão. Então, estes aqui são os parentais e estes aqui são os recombinantes. Se eu tenho 16 URs a distância entre o A e o B, eu tenho que 16% deles vão sofrer crossing over. Então, 16 é o total. Então, eu terei 8% de gametas azão bezinho, 8% de gametas azinho bezão. O que sobra? Sobra 84%. 84% eu tenho a metade azão bezão e a metade azinho bezinho, 42, 42. Exercício feito, certo? Olha que tranquilo. Bom de fazer, não é? Quando a gente entende, quando a gente sabe, quando a gente faz tudo. Vamos pro 8, tá acabando. Faltam só 2. Consideremos 2 pares de genes Czão, Dzão, Czinho, Dzinho durante a meiose. Supondo-se que ocorre crossing entre eles numa frequência de 16%, quais serão os gametas formados, gente? Olha só o que eu vou fazer. Olha esse exercício. Eu acho que eu nem precisava fazê-lo, né? Olha só. O que eu vou mudar? Eu vou mudar o C pelo D. Só isso. O C pelo
pelo A, desculpa, o A pelo C e o B pelo D. Então, olha só. Czão, Dzão, Czinho, Dzinho e os recombinantes. Czão, Dzinho, Czinho, Dzão. A resposta está aí. Ele pergunta quais serão os gametas formados. Ele pergunta a proporção. Ele nem pergunta a proporção, ele só pergunta os gametas formados. Mas a gente vai dar a proporção, porque a gente já sabe fazer. É super tranquilo. Então, nós teremos 4 gametas, sendo 4 tipos de gametas, sendo que os parentais são Czão, Dzão, Czinho, Dzinho, com 42% cada um. Czão, Dzinho, recombinante, Czinho, Dzão, recombinante, 8% para cada um. Vamos para a nossa última. Vamos fazer mapa? A última questão é para ensinar a fazer mapa genético. Vamos lá? Gente, super tranquilo fazer mapa. Muito tranquilo. Olha só. Qual a sequência mais provável dos genes Azão, Bzão, Czão, Dzão, localizados no mesmo cromossomo, apresentando as seguintes frequências de recombinação? Azão, Bzão, 17%, Czão, Dzão, 30%, Azão, Czão, 5%, Azão, Dzão, 35% e Bzão, Dzão, 18%. Lembram que a taxa de crossing over é a mesma distância em unidade de recombinação? Então, como é que a gente vai fazer? Opa! A gente vai começar com aqueles genes que são os mais distantes, porque a gente sabe que eles estão na extremidade do cromossomo. Os dois mais distantes, pela nossa frequência de recombinação, de crossing, é o Azão e o Dzão. Então, eles ficam nas extremidades. Azão e Dzão. Para poder continuar a fazer o mapa, você escolhe qual você quer continuar, porque todos os outros estão entre o Azão e o Dzão. Basta você colocar aproximadamente a distância que o exercício te propõe. Então, vamos colocar aqui, ó, a distância, por exemplo, do A e do C é de 5%. 5 unidades de recombinação, então é pertinho. Vamos só colocar, destacar aqui, ó. Essa distância aqui é de 35 UR. A próxima, então, eu vou colocar o C. Pertinho do A aqui, ó. Então, essa distância, aqui o C. Essa distância é de 5 UR. Certinho até aqui? Então, eu vou aqui, ó. Já foi esse e já foi esse. Vamos colocar agora a distância, ó, do C e do D. 30%, já tá colocado, olha aqui, ó. Vou botar aqui em cima, ó. 30 unidades de recombinação. Então, a gente corta. Entre A e B, 17 e entre B e D, 18. Não é mais ou menos a metade? Então, a gente vê mais ou menos onde é que é o meio. Coloca um pouquinho pro lado do A. E a gente vai e coloca aqui o B. Com a distância aqui de 17 URs. E a distância entre B e D de 18 URs. Pronto, formamos o nosso mapa, onde nós temos aqui o A, depois o C, depois o B e por último o D. Fácil, né, gente? Simples, né? Espero que com a resolução desses exercícios vocês tenham entendido o linkage. Se vocês ainda tiverem dúvidas, façam os outros exercícios, do 10 até o 13, tentem fazer. Se vocês não conseguirem fazer, ainda ficar alguma dúvida, pode me perguntar nas redes sociais, vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, no Instagram, pode no WhatsApp também, lá no Google Classroom e tire as suas dúvidas comigo que eu estarei à disposição. Semana que vem tem mais aula, semana que vem tem conteúdo novo, espero que vocês estejam entendendo. Um beijo, um abraço, tô morrendo de saudades. Logo, logo a gente vai voltar, se Deus quiser, todo mundo com muita saúde. Ok? Um beijo, tchau, tchau.